Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e esse canal é Minha Família na Irlanda. E comemorando os nossos 800 inscritos, eu gostaria de falar hoje sobre uma coisa que pode ser polêmica, mas para mim se passa tudo bem, que é como criar nossos filhos na Irlanda, se nós temos alguma dificuldade com algumas coisas. Então fica aí até o final que eu vou te dar as explicações e eu quero que você já participe dando um like, dando aí um bom dia ou fazendo um comentário positivo, por favor. E se puder, compartilhe aí algum grupo de família, alguém que se interessa. Para quem sabe e quem não sabe, nós moramos aqui há 2 anos e meio e nós temos 2 filhas, uma de 13 anos e uma de 8 anos. E uma pergunta que é um pouco intrigante é se nós temos medo de criar nossas filhas na Irlanda. Tenho medo sim, gente, como todos os pais, mas aí você me pergunta de quê? Não tenho medo da violência, tá? Minhas filhas saem com roupa de marca, as 2 têm celular, não é iPhone, por favor, porque elas só precisam de celular para comunicar. A maiorzinha já tem uma carta de débito, já tem uma conta onde ela pode pagar as coisas que ela precisa, isso é muito normal. Muitas crianças com 13 anos, aqui 12 anos, já tem um dinheirinho que eles podem gerenciar, isso faz parte da educação que a gente dá aqui para eles, tá bom? E não, eu não tenho problemas em deixar elas na rua do momento que elas vão fazer alguma coisa de nítida, né? Sabendo se elas vão para trabalhar, se vão para estudar. Gente, muita gente fala sobre as pequenas rivalidades que tem entre grupos de adolescentes rebeldes. Então, antes de tudo, eu queria te falar o seguinte: você vai sair do Brasil, você vai sair de um outro país para vir para cá ou para um outro país, isso vai existir em qualquer lugar do mundo. Adolescentes rebeldes, adolescentes que dão problema, adolescentes que ficam na rua, sempre tem. Mas isso aqui é uma porcentagem mínima. Mínima dos adolescentes que eu frequento, que eu conheço. Então vai depender muito do bairro onde você está e do que tipo de gente você vê, tá bom? Por exemplo, aqui na nossa cidade, eu moro em Ennis, o condado de Clare, tem pouquíssimos, eles ficam ali entre eles, às vezes brincando fora, fumando, quando eu falo ali das crianças de 16, 17 anos, tá? Isso faz parte de uma comunidade bem específica, que eu não vou falar o nome agora porque eu não quero discriminar, eu não quero fazer esse tipo de comentário, mas não, tá bom? Não se vê adolescentes brasileiros fora, eles estão ocupados estudando, até você vê alguns grupinhos, mas não fazem parte da nossa comunidade. Vamos falar de influência. As crianças que crescem aqui estão ocupadas praticamente 24 horas por dia, gente. Elas vão para a escola durante 6 a 8 horas por dia, fazem dever de casa. No caso das minhas filhas, vou dar exemplo das minhas filhas, elas fazem aulas de música, elas fazem aula de futebol. Agora o futebol vai dar uma pausa, porque como vocês veem agora, o outono chegou, e elas vão começar no atletismo, já começaram essa semana. Porque eu imponho um pouco, mas porque elas gostam também. Esporte, atividade cultural, atividade musical, enfim, é saúde. Se sua criança fica em casa só no computador ou só no videogame, isso vai trazer problemas sim. Então, o jeito que a gente tem de canalizar essa energia da criança é isso: é colocar para fazer esporte, colocar para fazer uma atividade, colocar para fazer um teatro. Tem bastante opção, não são sempre tão caras, tem opções de esporte, de lazer, de coisas bem legais, para se integrar com crianças do mesmo nível. Já na escola tem vários clubes, a minha filha participa agora do clube de ciências, então não é fácil ser influenciado, a menos que a sua criança queira muito sofrer uma influência negativa, porque com o tempo pouco, e você não vai deixar ela na rua fazendo nada, é bem difícil. Em algumas cidades grandes, muito mais em Dublin, tem essa questão dos adolescentes que ficam lá batendo nas pessoas, correndo atrás, roubando isso, empurrando aquilo, mas assim, cidade grande já é diferente da nossa. E aqueles bairros lá onde eles frequentam, que eles ficam brigando e tudo mais, são bairros mais populares, questão social mesmo falando, né, mais renda baixa e tudo. E eu não tenho medo, tá? Se eu te falar do que eu tenho medo, você vai achar um pouco estranho. Gente, eu tenho medo das minhas crianças, por exemplo, crescerem aqui e serem muito lerdas, muito abobadas. Eu sou de Belém do Pará, numa cidade pequena, né? Belém é uma capital grande, porém minha família está agora no interior. Então todo mundo tem que ser muito esperto para viver no Brasil.
Minhas crianças, elas estão acostumadas a regras específicas, e ninguém ultrapassa essas regras. Elas acham que se elas forem no Brasil e pisar ali na banda de pedestre, que todo mundo vai parar para elas atravessarem. Por exemplo, que elas vão sair de tênis de marca ou de relógio de marca na rua e que ninguém vai mexer com elas, que elas podem telefonar, bater foto. E todo mundo sabe que atualmente não é a situação, né? Eu não quero falar de política, eu quero falar de uma realidade que eu mesma já conhecia na minha adolescência, na minha infância. Só que eu não tinha celular, lógico, não existia isso nessa época, então era outra coisa. Mas elas não correm os mesmos riscos, elas vão brincar, elas andam de bicicleta, elas vão na casa de uma amiga com horário marcado, não tem essa coisa de ficar na rua perambulando, tá bom? Então eu tenho medo sim, tenho medo de elas ficarem pessoas fragilizadas, pessoas fracas, que não vão conseguir se virar na vida porque elas são totalmente ligadas à tecnologia, fazem muitas atividades, falam 4 línguas, viajaram 20 países, mas não tem a malícia que a gente, povo brasileiro, tem de abrir um armário e ver se tem comida o suficiente. Se não tem coisa como presunto e queijo, não tem comida, não. Aquela coisa de cozinhar, de preparar, eu tô tentando explicar agora. Então não tenho medo da violência, não tenho medo delas serem influenciadas, porque a influência sou eu, e eu sou uma pessoa de bem, trabalhadora, modéstia à parte. E meu esposo a mesma coisa. Nós damos as possibilidades a elas de estudar, de fazer as atividades que elas gostam, então eu não vejo o porquê elas iriam para gostar de outras coisas, tá bom? Então ela já vou criando ali aquele desejo de estudar, de crescer, a ambição de fazer uma faculdade, e tô trabalhando nisso aí. Então, se você é um bom pai, uma boa mãe, que marca junto, que explica o porquê, que dá as possibilidades, que dá todos os jeitos para eles se capacitarem para o futuro, eu não vejo por que ter medo. Mesmo porque você vai participar de tudo que ele faz na escola, nas atividades, você vai estar lá presente, você vai ver quem as crianças que ele frequenta, tá bom? Porque crianças aqui não ficam fora sem autorização dos pais, os pais controlam bastante isso, né? E, gente, olha só o clima, não tem como ficar lá fora fazendo nada. Tem que ter alguma coisa para fazer, tem que ter uma atividade, tem que ter um passatempo legal. Se você está em dúvida de, meu Deus, como é que vai ser a vida do meu filho? Gente, pensa positivo, tá? Umas coisas que eu vejo muito com os filhos dos brasileiros na adolescência é a questão da dificuldade em se identificar. Problema de identificação. Como assim, Débora? A gente chega do Brasil e fica falando para a criança assim, mas no Brasil tava sol, que delícia. No Brasil a comida era mais gostosa. A criança, ela lembra dos momentos bons e ela lembra do que era gostoso. E aí você omite tudo o que aconteceu no passado e como era difícil. Então ela tem esse saudosismo do Brasil, vai chegar um momento, ela vai ser mais irlandesa do que brasileira, porque ela vai falar inglês, ela vai frequentar os irlandeses, ela vai tomar chá como todo mundo, ela vai fazer os esportes daqui, e isso é normal. Então, a partir do momento que a gente deixa o nosso país, não é o caso das minhas filhas que elas nasceram na França, mas elas estão virando irlandesa, pouquinho a pouquinho eu estou vendo, a gente tem que se adaptar à ideia de que eles vão ser diferentes dos brasileiros do Brasil, e também não vão ser totalmente como os daqui, tá bom? Então, plante a semente do positivo e diga o porquê você está saindo do seu país. Nós estamos saindo para você poder estudar, para você trabalhar, para você poder brincar na rua, para você ter um conforto, para você ter segurança. Então a criança vai entender, tá bom? Nem muito, nem tão pouco. A gente tem que saber equilibrar. No caso das minhas filhas, eu nunca falo para elas que são brasileiras. Elas não são brasileiras, elas são francesas que agora estão crescendo na Irlanda. Elas não nasceram no Brasil, elas nunca viveram no Brasil. Então fica difícil você falar para o seu filho, mas você é brasileiro, mas a criança já está aqui há 20 anos. Então ela vai se tornar então irlandês de origem brasileira, ou irlandês de pais brasileiros. Então, se você não tem esse problema, cuidado, né, para você chegar na adolescência, a criança não se reconhecer muito, porque Brasil faz assim, mas a gente não está mais no Brasil. Então a gente como adulto, como os pais, como os responsáveis, nós também temos que aceitar que nossos filhos não vão ser tão espertos quanto as crianças do Brasil, que eles não se desenvolvem do mesmo jeito que os filhos do Brasil, que vão ser mais lerdos às vezes, mais bobões, mais inocentes. Minha filha de 13 anos ainda brinca de boneca, entendeu? Então, gente, é isso aí. Ser pai em qualquer lugar do mundo vai ter suas dificuldades. Eu não tenho medo da violência daqui, eu não tenho medo das influências daqui.
eu tenho medo, sim, de criar crianças muito nas regras, muito perfeitinhas, muito limpinhas, que tem medo de tudo. Por exemplo, a minha filha, quando a gente viaja, ela tem medo de mosca. A outra tem medo de pombo. E uma vez a Vênus me perguntou: mamãe, por que tem cachorro na rua sem dono? Porque aqui não tem cachorro na rua sem dono. Elas não veem gato sem dono, elas não veem vira-lata. Então, para elas isso é novo. Por que os donos não vêm cuidar? Então tem muita coisa assim que entra em questão, mas coisas do cotidiano que você vai explicar. Não, porque aqui tem um tratamento assim, que os cachorros têm que ser vacinados, tatuados. Se não tem, eles pegam da rua. E assim você vai explicando, gente, as diferenças de criar o seu filho no Brasil e criar no exterior vai ser essa. Vai ter que ter muito mais comunicação e explicações para que a criança compreenda que existe um mundo bem vasto e que o Brasil não é só o nosso ponto de referência. A partir do momento que a gente sai do Brasil, nós temos outros pontos de referência, nossa mente ela tem que abrir um pouco mais. Tá bom? Eu espero não ter sido muito longa na minha explicação. Eu sou a Débora, esse canal é Minha Família na Irlanda, e eu vou lá trabalhar porque eu acho que vai chover, que é uma dia da minha terra, lá vem um toró.